Esse é o melhor vídeo que você vai ver hoje. Eduardo Bolsonaro anunciando sua fuga do Brasil e chorando. Meu pai, ele queria o filho dele perto dele, E foi se esconder embaixo da mesa. Vamos lembrar, Eduardo Bolsonaro fugiu do Brasil porque seu passaporte seria apreendido. Ó, tá ali embaixo da mesa chorando. E aí ele anunciou que vai ficar nos Estados Unidos. Então pode comemorar, a partir deste momento, Eduardo Bolsonaro não é mais deputado federal no Brasil. Ele tirou licença do cargo e ele não vai mais voltar porque ele disse que se ele voltar, ele será preso. Então, com medo da prisão, ele vai ficar lá nos Estados Unidos tentando pregar golpe de Estado no Brasil. Essa é a missão dele. Agora o que falta é prender o papai dele, que é o chefão da quadrilha, Jair Messias Bolsonaro. Porque se o filhinho fugiu, a chance do papai fugir é grande. Vamos lembrar que ele já se escondeu na embaixada da Hungria uma vez. Então, a chance dele fugir é grande. Prendam Bolsonaro. Quem concorda, compartilha. Hoje eu vou mostrar pra vocês como o PT destruiu o poder de compra no Brasil. Um simples Big Mac, em 2002, custava R$ 2,95. Já em 2025, o mesmo Big Mac, não tão mesmo, porque ele tá menor, custa R$ 25,90. E isso não é tudo. No mês de fevereiro, a inflação aumentou 2,22%, a maior em 22 anos. Sim, e em janeiro nós tivemos a menor inflação de 0,16%, que é a menor dos últimos 21 anos. Amanda Vettorazzo, esse é seu nome. Você é cristã e você é coordenadora do MBL e também é vereadora de São Paulo. E você está mentindo para o seu eleitorado. O Big Mac não custa R$ 25,90, o Big Mac custa R$ 18,90. Vocês podem baixar aí agora o aplicativo do McDonald's. Vocês vão ver. A Mac oferta média, que custa R$ 26,90, que vem com a batata e refrigerante. Em 2002, você comprava 67 Big Macs, né? Com um salário mínimo. Atualmente, com um salário de R$ 1.518, a R$ 18,90, ela errou por pouco, gente, ela errou por pouco. A R$ 18,90 o Big Mac, você compra 80 Big Mac. Inclusive, o poder de compra no governo do Lula foi o que mais aumentou, dá uma olhada aqui, ó. Foi o que mais aumentou, olha aqui. Essa porcentagem aqui é acima da inflação. Inclusive, o MBL ele não é bolsonarista, mas eles já tiveram que apoiar no segundo turno. O governo que vocês apoiaram no segundo turno, dá uma olhada aqui, ó. Olha aqui, ó. Olha como é que ficou a questão do aumento do salário mínimo. Enfim, Amanda, acredito eu que quando o Kim ver o seu vídeo, ele vai te comer no esporro, porque, assim, eles até inventam algumas coisas, mas são coisas mais complexas. É difícil da sociedade ver. Isso aqui é muito simples. Você contou uma mentira muito simples de se pega. Valeu? Yada, me explica essa história direitinho aí. Quer dizer que vocês torceram pelo Diabo Louro, para ele ser eleito, e agora ele prendeu as foragidas do 8/1? Isso é verdade? Ei, gadaiada! A mesma coisa do Milei, né? Um ídolo de vocês. E eu não sei o que é que vocês estão fazendo no Brasil. Só reclamando do Brasil e vive aqui. Vão pra Argentina, vão pros Estados Unidos, né? Aí eles fizeram o quê? Pegaram os foragidos, ó. Milei entregou um monte. E agora, o Diabo Louro. Gadaiada, não leva mal não, mas todo castigo é pouco, viu? É lindo demais, por isso que não tem como eu fazer um vídeo sério, pessoal. Não precisa rir tanto, eu não aguento, olha. Só em olhar pro pneu, eu já começo a rir, pensando no gado. Bora ver o vídeo aí. 4 fugitivas dos ataques de 8 de janeiro foram presas ao tentar entrar ilegalmente nos Estados Unidos. 3 delas no dia seguinte à posse de Donald Trump em janeiro. As foragidas aguardam a expulsão para seus países de origem. As mulheres, 3 condenadas por tentativa de golpe de Estado e uma ré com mandados de prisão no Brasil, estão detidas em solo norte-americano há mais de 50 dias. O Serviço de Patrulhamento das Fronteiras não detalhou por questões de privacidade em que condições foram detidas. Gadaiada, eu só digo uma coisa, eu acho é pouco. E o mais bonito de tudo isso é que os patriotas torcem contra o Brasil e levam bandeira dos Estados Unidos pro ato do Príncipe das Trevas. Por que não manda ele morar lá, se candidatar lá? Ah, não, ele tá inelegível. Não, mas lá ele tá liberado, né? Não vai fazer nenhuma falta, viu? Gadaiada, beijinho no chifre.
notícia aqui já chegou aí no seu grupo do Zap, compartilhado por aquele seu tio mala do churrasco? Não, e nem vai chegar, né? Porque trata-se de uma notícia de que o PL, partido do Bolsonaro, do Valdemar da Costa Neto, que foi preso por organização criminosa no Mensalão, através do deputado federal Carlos Jordi, apresentou um projeto de lei apoiado por Nicolas Ferreira para revogar a isenção do IPI, Imposto sobre Importação, de alguns alimentos para tentar conter a inflação. De produtos como óleo de girassol, azeite, café em grão, carne, trigo. Porque para essa galera é assim, quanto pior, melhor. Eles não estão nem aí se vai beneficiar o povo ou não. Se vai beneficiar a popularidade do Lula, eles são contra. O que não deixa de ter uma certa coerência dessa galera mamateira parasita do dinheiro público, né? Porque eles também foram contra a isenção de impostos de alimentos da cesta básica agora na reforma tributária. E também adoram lacrar na internet fabricando memes do ministro da Fazenda de Taxade, mas na hora de votar projeto de lei para taxar as brusinhas da Shein, são unanimidade. É lógico, né? Foi para beneficiar o velho da van. Acontece que o Lula não tem culpa da crise climática, não tem culpa da enchente no Rio Grande do Sul, não tem culpa da destruição por Temer e Bolsonaro da política de estoques reguladores de alimentos. Quando ele tenta tomar alguma medida que está ao seu alcance para poder amenizar o preço desses alimentos, que tanto se fala na imprensa, né? Estão criando um clima terrível sobre esse assunto, aí vem a galera fanfarreira para atrapalhar. Pessoal, se preparem para a piada da semana. Vocês viram que o ato pró-anistia para tentar livrar o Bolsonaro da cadeia foi um fiasco, né? Vou até soltar o áudio aqui para vocês ouvirem que o Silas Malafaia tá discursando nesse momento. Ou seja, isso aqui era o auge da manifestação. Pois bem, o Silas Malafaia foi dar uma entrevista pro UOL e disse o seguinte: avisei a Bolsonaro que carioca acorda mais tarde no domingo. Porra, 12 horas da tarde o povo carioca ainda tava dormindo. Já não basta o Jair Renan ter dito que trocou o Rio de Janeiro por Santa Catarina por causa do povo honesto, agora viu o Silas Malafaia chamar o carioca de preguiçoso. O fato é que eles estão tentando emplacar a ideia de que não tinha muita gente ali, porque a maioria estava demonstrando seu apoio de casa. Vou dar um número aqui pra você. Só nas minhas redes tinham mais de 300 mil pessoas assistindo. E aí o Janones deu uma resposta muito boa. Uai, a contagem agora é online? Então tenta superar minha última live aí. E aí coloca uma imagem de sua última live com mais de 6 milhões de visualizações. Bom, gente, a USP utilizou uma inteligência artificial que contabilizou 18 mil pessoas na manifestação. E esse aqui é o método da contagem. Bem convincente, né? Aí a polícia do Rio, pra não deixar os negacionistas sem a sua mentira do dia, falou que tinham 400 mil pessoas no ato. Isso aqui, esse fiasco, tinham 400 mil pessoas segundo a polícia. Aí depois reclamam que ninguém acredita nessa porra. Olha, tem horas que é muito difícil ser brasileiro, porque tem coisas que são decididas nesse país que são muito difíceis de aceitar. Hoje, com certeza, os defensores de corruptos, ladrões de joias, golpistas estão comemorando. Enquanto isso, o Brasil perde. Esse é o verdadeiro sentimento do brasileiro que age corretamente, que quer ver esse país moralizado, com justiça de verdade, não uns fingindo que tomam decisões e outros fingindo que cumprem. Hoje, o Tribunal de Contas da União, o TCU, tomou uma decisão vergonhosa. Porque lá em 2016, o TCU decidiu que presentes acima de R$100 não poderia ficar com a pessoa. E agora que temos um meliante que meteu a mão em um monte de joias caríssimas do patrimônio da União, o TCU convenientemente volta atrás e decide que presentes de uso pessoal podem ficar com o ganhador, no caso com o presidente e com o vice-presidente, simplesmente para proteger Jair Messias Bolsonaro. Mas eu espero que essa decisão seja revista por um tribunal de justiça de verdade, porque esse tipo de decisão não protege o cidadão brasileiro nem combate os corruptos, muito pelo contrário, protege os corruptos e estimula a corrupção. Vou mostrar aqui a reportagem para vocês, já vou pedir que deixe nos comentários a sua indignação, deixe a curtida e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas. Peço também a quem gosta do conteúdo que eu produzo, desse trabalho que eu faço nas redes, quem puder e quiser contribuir com esse trabalho nesse momento que eu só posso contar com vocês, qualquer coisa aqui nessa chave vai estar me ajudando e muito. Agora siga com a reportagem. Agora, Euripides, eu vou até te chamar aqui na tela comigo. Olha que bizarrice. A gente vai falar de uma notícia que é muito importante, uma decisão do Não é importante, é bizarra. Que é muito importante para beneficiar não só Jair Bolsonaro, mas como também Luiz Inácio Lula da Silva. Eu espero que a decisão caia. Atenção. O Tribunal de Contas da União decidiu que presentes de uso pessoal recebidos por presidentes e vice-presidentes da República não são patrimônio público e podem ficar com quem recebeu os itens. Isso não é uma decisão, isso é uma patuscada, uma vergonha, uma afronta ao povo brasileiro. E ela ainda coloca o Lula no meio, como se quando o presidente Lula deixou a presidência da República, lá no final do seu segundo mandato, tivesse alguma decisão do TCU falando sobre isso. Só que em 2016, eles já decidiram que presentes acima de R$100 não podia ficar com a pessoa, tinha que incorporar ao patrimônio da União.
agora convenientemente volta atrás para proteger Jair Messias Bolsonaro. Vergonhoso! Estamos falando aqui de joias que valem milhões de reais e isso é patrimônio público. Mas deixa aí nos comentários a sua opinião e se gostou desse vídeo, curta, comente, compartilhe, aproveite para me seguir. Desculpa aí o desabafo, porque tem hora que não dá. Ô Lula, eu tô triste com você, Lula. Você fica mentindo que tirou o nordestino da pobreza, Lula? Não tirou não, Lula. Você tirou de um grau a mais da pobreza, da miséria. Porque eu vi muito nordestino, Lula, fazer fubá de milho pro filho comer. Que a mãe não tinha condições de dar um feijão, comia fubá. Com ovo frito dividido para 4 filhos. Eu vi isso. Eu vi mãe de família buscar água num tanque e dividir com sapo. Água barrenta. Menino com a barriga cheia de verme, eu vi. Lula, eu vi a casa no Nordeste. Dificilmente uma casa não tinha um cemitério de criança, que chamavam de anjinho no fundo. Eu vi. Eu vi, Lula, muitas mães de família ficar com fome para dar comida ao filho, porque só tinha uma quantidade, ou comia ela ou comia o filho. Eu vi isso. Eu vi muito, Lula, mãe de famílias se sujeitar aí na casa de quem tinha uma coisinha a mais, pedir 1 litro de leite para dar comida ao filho. Eu vi. E essa vida, Lula, eu tenho certeza que não era pobreza, isso era uma vida de miséria. Que os governantes da direita deixaram o povo, e o que eles diziam, que a esquerda queria acabar com eles. Eu pergunto a você, pobre, vocês estão achando que esse protesto na rua contra a alta dos alimentos é verdadeiro? Eu vendi boi em Bolsonaro de 330. Hoje eu vendi de 300, mas não vende mais. Só quero 280, 290. E o que o rico quer é ele vender a carne mais cara. O que o rico quer é vender o leite mais caro. O que o rico quer é vender a soja mais cara. O que o rico quer é ele pagar menos do que está pagando hoje. Será que você, pobre, não está entendendo? Será que você acha que só tem Lula que defende nossa causa? Não, a esquerda tá para nos defender. Agora, vamos ver com quem nós se apegamos. Porque a grande maioria desses deputados de esquerda, eles estão lá para ganhar o voto da esquerda. Só que eles não estão brigando por nós. Tá entendendo? Eu me chamo Ninho Barreiro, eu sou matuto, mas não sou besta. Verás que um filho teu não foge à luta, mas fugiu. Eduardo Bolsonaro anuncia que fugiu para os Estados Unidos e não volta mais. Vai ficar lá articulando contra o Brasil. O Bananinha decidiu permanecer nos Estados Unidos para continuar conspirando contra o Brasil de lá. E o que ele está fazendo lá? Articulando com outros membros da extrema-direita lá dos Estados Unidos para promover retaliações ao Brasil. E o objetivo é muito claro, é tentar constranger o judiciário brasileiro e o governo Lula, para que isso favoreça ele, o pai dele e a família dele, e dessa forma tentar livrar todo mundo da família dele do crime de golpe de Estado, que o pai dele, o Jair Satanás, é o mandante, o cabeça da organização criminosa. Tá muito claro, tá transparente que o Eduardo Bolsonaro e a família dele trabalham para eles mesmos. Eles não trabalham para o país. Eles não estão ali para poder legislar pelo país. Eles querem legislar para benefício próprio, para benefício da própria família. A gente também não pode se iludir ao ponto de achar que isso que ele está fazendo não seja algo premeditado, né? Com certeza isso é muito bem planejado. Porque ele quer mesmo é dizer que está sendo perseguido, que o passaporte dele vai ser cassado, que não existe democracia no Brasil e que ele precisa fugir, e aí ele é um exilado político, e toda essa conversa que a gente sabe, e isso é muito bem planejado. Então é melhor que ele se licencie mesmo, que não receba salário, que tem que ser uma licença não remunerada, e que fique por lá mesmo, fique com os amigos dele lá, já que patriota essa galera não é. E se você também acha que ele tem que ficar por lá mesmo, escreve aqui nos comentários, tchau Bananinha. Meu amor tá sabendo que vai ter mais dinheiro no seu bolso. O presidente Lula deu um chega pra lá nessa gente que torce contra o Brasil pra assinar um projeto de lei que vai ter mais dinheiro no seu bolso.
É isso mesmo, quem ganha até 5 mil reais vai ter isenção no imposto de renda. Isso não é só uma promessa de campanha, isso é uma batalha que o presidente Lula vai enfrentar e você precisa ficar ligado para ver se o Congresso Nacional vai votar a favor ou contra esse projeto que vai ajudar você, trabalhador. O presidente Lula está mostrando que ele está focado na justiça social e quer combater as desigualdades sociais. Agora a gente precisa pressionar e fazer com que o Congresso Nacional vote a favor dessa medida do presidente Lula. Se você está com a gente nessa, compartilhe esse vídeo. O que nós estamos fazendo é apenas uma reparação. Nós estamos falando que 141 mil brasileiros, eu vou repetir, nós estamos falando que 141 mil pessoas que ganham acima de 600, acima de R$1 milhão por ano, vão contribuir para que 10 milhões de pessoas não paguem imposto de renda. O Eduardo Bolsonaro anunciou que está fugindo do país. Está lá nos Estados Unidos, conspirando contra o Brasil. Que tipo de patriota é esse que não enfrenta a justiça? Se o cagueta Mauro Cid está mentindo, por que estão fugindo? Quem vai ser o próximo que vai fugir? Se o ex-presidente Bolsonaro, ele está inelegível porque duvidaram das urnas, duvidaram das instituições. Eu quero ser totalmente solidário à Suprema Corte, ao Tribunal Superior Eleitoral. Podem cometer equívocos, e na minha visão cometeram sim, quando lá atrás foram omissos, quando não deram habeas corpus, quando prenderam o Lula de forma injusta. Lá não tinha rito sumário, agora vai ter. Vai ter todos os prazos do processo legal do julgamento de quem foi indiciado. Se o filho do Bolsonaro fugiu do país já, é porque a coisa está feia para o lado deles. E eu digo o seguinte, bolsonarista radical devia ter vergonha de dizer que é patriota. Para mim é patriota de Araque, porque não enfrentar a justiça dizendo que é autêntico o que ele fala, é ter medo da verdade. Repito, se o cagueta está mentindo, como vocês dizem, por que estão fugindo? Ele delatou, porque aconteceu, porque a Polícia Federal agora investigou e denunciou. No dia 25, todos os denunciados podem virar réu. Está programado, o direito de defesa vão ter posterior a isso. Todo o prazo e devido processo legal será respeitado, diferente do que aconteceu com o nosso presidente Lula. Agora sim, o próprio, na minha visão, a Suprema Corte percebeu que lá atrás, quando permitiu que um único juiz pintasse e bordasse na República, ficaram quietos. Agora estão discutindo em harmonia com os poderes. O próprio presidente Lula, esta casa, dialoga em harmonia com os três poderes. A Suprema Corte é a guardiã da Constituição. Se ela falhou em determinado momento, ela pode ser aperfeiçoada e melhorada. Então, quem tem a razão? Se o cagueta, se ele está mentindo, Mauro Cid, por que estão fugindo? E quem será o próximo que vai fugir?